A legislação brasileira não aplica regras rígidas sobre a quantidade de microsubstâncias na água proveniente de esgoto tratado. Diariamente, a população recebe nas torneiras de suas casas não somente água de rios, mas também água vinda desse mesmo esgoto tratado. Essa é a água que utilizamos para tomar banho, cozinhar, até mesmo para beber. Em comparação a outros países, a água do Brasil é muito mais suja e cheia de resíduos orgânicos e inorgânicos. Alguns desses resíduos são cancerígenos, como a dioxina, por exemplo. Há também hormônios e fármacos que não são retirados do esgoto através do tratamento normal. E mesmo com todos esses problemas, a população continua ingerindo litros de água contaminada diariamente. Uma possível solução seria tornar a legislação brasileira mais severa, com limites menores de tolerância para substâncias nocivas à saúde presentes na água. Enquanto isso não acontece, precisamos pensar em algo que 1. Retire da água grande parte das substâncias que o tratamento convencional não consegue retirar. 2. Que seja barato. 3. Seja de fácil aplicação para qualquer tipo de ambiente. E isso já existe. São as chamadas wetlands construídas, que há aproximadamente 30 anos já estão em uso em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. As wetlands são um sistema simplificado de tratamento de esgoto, onde a água entra em contato com vegetais que se utilizam da matéria orgânica para se desenvolverem, retirando esse material da água. O potencial de uso no Brasil é grande, devido à grande disponibilidade de áreas cultiváveis e ao clima adequado para a atividade dos micro-organismos envolvidos no tratamento. Para entender um pouco mais sobre este assunto, fomos ao Laboratório de Saneamento da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp conversar com um especialista. O doutorando Giovanni Brotta, responsável pelo projeto de Wetlands da FEAGRE, explicou com maiores detalhes seu funcionamento e suas aplicações. O sistema de tratamento natural ele tem a capacidade de remover nutrientes, ou seja, macro e micronutrientes que normalmente não são removidos por uma estação de tratamento convencional. Mesmo ele não removendo esses compostos, ele atende à nossa legislação, ou seja, a nossa legislação ela é menos rigorosa do que uma legislação europeia e americana para a qualidade de água, o que nós temos um caminho ainda para estar percorrendo. O professor explicou como são formadas as wetlands e as interações dos micro-organismos com as plantas. O sistema de bancada que nós estamos montando aqui é um sistema chamado de wetlands. Então esse sistema ele funciona basicamente com a interação bioquímica, ou seja, você tem um conjunto de organismos que consegue tratar esse efluente, somado a isso a interação com as plantas. Esses organismos eles interagem com a rizosfera da planta e com isso acaba tendo um processo de aceleração da degradação dos compostos que entram no leito. Outro ponto que contribui é esse desenvolvimento da planta, né? Aqui nós temos nossas plantinhas ainda bebês, né? Elas são bem novinhas, elas têm um mês que foi implantado o sistema, aproximadamente, e elas vão estar bem mais formadas daqui 3 a 4 meses. Aí sim o sistema vai estar maduro para poder estar tratando esse efluente. Esses 3 sistemas aqui, eles acabam diferenciando a granulometria das britas que foram aplicadas, onde nós temos a brita 0, a brita 1 e brita 2. Nós temos uma estação de tratamento, essa estação de tratamento adequa o efluente, no entanto, o polimento final ela não consegue remover esses compostos. Hoje em dia, nós classificamos esses compostos como compostos emergentes, porque são compostos que estão tendo início de estudo há algumas décadas, ou seja, de forma mais recente, onde entram fármacos, compostos de higiene pessoal, resíduos de higiene pessoal, hormônios de origem humana e animal também, e tais compostos eles podem ter um efeito na saúde dos seres humanos e também da biota aquática, ou seja, da vida aquática. E com isso, esse sistema ele tem esse propósito de potencializar
o tratamento e remoção desses compostos. Há uma possibilidade, como Campinas tem uma estação de tratamento, que é uma estação de tratamento por membranas filtrantes, que tem uma tecnologia super avançada e é a primeira do Brasil a fazer esse tipo de tratamento, onde ela gera um efluente para reuso, ou seja, de acordo com a crise hídrica que nós estamos vivendo no Sudeste, esse efluente ele contém alguns compostos, alguns fármacos, que podem ser identificados e aplicados nesse sistema. Uma das principais vantagens desse sistema é a remoção de fármacos e hormônios, que podem ser prejudiciais à saúde em longo prazo. Então ele pode atuar como um sistema de tratamento convencional e também como polimento do sistema de tratamento. Nós temos ordem de remoção de alguns fármacos, como por exemplo o fármaco diclofenaco de potássio, que é um anti-inflamatório muito utilizado pela população e que parte desse fármaco, mesmo metabolizado pelo organismo, pode ser lançada nos mananciais. E com isso, esse sistema de tratamento tem capacidade de 60% a 80% de remoção desse fármaco. As wetlands não são coisas do futuro, já são utilizadas em muitos países. Construídos, ou até mesmo wetlands naturais, ele é utilizado em larga escala nos Estados Unidos, na Europa. A Inglaterra tem sistemas de tratamento de wetlands excepcionais, Holanda. Após o tratamento, a água proveniente das wetlands pode se tornar potável. Para garantir a potabilidade, nós precisamos fazer uma desinfecção dessa água. Como o sistema trabalha com processos bioquímicos, você tem organismos que podem passar para a água e de alguma forma afetar essa qualidade da água. Então por isso é recomendado um processo de ozonização ou um processo de cloração, como é feito hoje na maioria das estações de tratamento no Brasil, e que com isso você garante e atende a portaria 2914, que é a portaria de potabilidade de água no Brasil. Na Unicamp já existem wetlands em funcionamento, a exemplo da própria Faculdade de Engenharia Agrícola. Então a própria FEAGRE, a unidade aqui da Engenharia Agrícola, ela trata o efluente dela num sistema primário e secundário e encaminha esse efluente tratado para wetlands numa escala piloto, mas poderia ser ampliado para uma escala real. Ou seja, nós poderíamos ter o efluente da engenharia agrícola tratado, totalmente tratado e com um sistema de remoção e até de macro e micronutrientes, e até mesmo tratando com esse potencial de remoção de compostos emergentes. É só uma questão de escala, né? Ou instalar um sistema com uma escala maior e garantir depois um sistema de desinfecção para poder utilizar essa água novamente. E as vantagens das wetlands são muitas. Além de tratar a água, o sistema é barato e de fácil manutenção, podendo até ser utilizado em casa. Esse sistema de wetlands, ele é um sistema de baixo custo, necessita de baixa manutenção, e a única demanda que esse sistema exige é o espaço, é a área para instalação. Poucas pessoas no Brasil têm conhecimento dessa poderosa ferramenta de tratamento. As wetlands, se aplicadas em nossa universidade, podem permitir grande economia de água comprada, de forma barata. A Unicamp já possui uma estação de tratamento de esgoto bruto, sem a aplicação das wetlands, porém, está desativada. A solução seria colocar a estação em funcionamento e adicionar wetlands, para que o esgoto seja tratado de forma mais eficiente. A tecnologia está aqui. Resta querermos utilizá-la.